Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da última quinta-feira, dia 28 de novembro de 2024, e o título é Superficial. Vamos lá. No texto anterior, falei sobre mergulhar em nossas profundezas para descobrir quem realmente somos. Hoje trago uma reflexão sobre o oposto, sobre se manter na superfície, tanto em relação a nós mesmos, como nos relacionamentos em que estamos envolvidos. Se observarmos os relacionamentos saudáveis e felizes, perceberemos que eles têm como base o respeito e a admiração, que são o sustentáculo do amor. E não me refiro apenas a relações amorosas, mas a todo tipo de vínculo afetivo, como familiar e de amizade. Contudo, o que vemos com frequência nos tempos atuais são relações pautadas em superficialidades. Muitos baseiam suas escolhas apenas na aparência, outros na posição social, fama, poder ou posses materiais. Dessa forma, vínculos emocionais verdadeiros, via de regra, não são constituídos. O que se percebe de fato são meras sociedades ou relações quase comerciais, onde há uma troca de interesses. Cada um tem a opção e direito de escolher como viver a própria vida, e não se trata aqui de fazer qualquer tipo de julgamento, mas refletir sobre os rumos que parte da humanidade vem tomando e sobre a responsabilidade das influências. Em tempos de redes sociais, muito do que vemos é apenas uma maquiagem perfeita de uma vida desfigurada. Infelizmente, essa fachada acaba iludindo e seduzindo muitos incautos que não conseguem perceber a armadilha. Isso faz com que se despreze o verdadeiro ouro, que em muitas vezes se apresenta na forma bruta e pura, para valorizar bijuterias reluzentes que perderão a cor e o brilho com o tempo. Se deixam seduzir pelo ouro do tolo. Em razão disso, é muito comum assistirmos a tantos tipos de relacionamentos tóxicos onde o ciúme e a desconfiança dão o tom. Há uma exposição exacerbada da vida feliz e perfeita, entre aspas, nas fotos, nas fotos e vídeos, enquanto nos bastidores ocorrem conflitos desnecessários, até por meras curtidas em redes sociais. Como dizem, tem algo errado aí que não está certo. E penso que é a vida em superfície, é a falta de profundidade. Há uma falta de fé em si mesmo e no outro. Quem não conhece a si próprio, não se ama o suficiente, irá buscar isso em outros, viverá à base de validações alheias. Não há como permanecer o tempo todo na superfície. O cansaço exigirá o necessário mergulho em algum momento. Há uma frase que gosto muito, que diz que quem não for um bom ímpar, jamais será um bom par. E um bom par se faz através da união de pessoas inteiras que respeitam e admiram a si próprias e por isso conseguem perceber o valor dos que o rodeiam. Esse tipo de superficialidade se estende hoje também aos laços familiares, onde vemos tantos pais preocupados em parecerem bons pais, esquecendo de realmente sê-los. Trocam a responsabilidade de cuidar, orientar e ser uma base sólida pelos elogios e opiniões a respeito de uma falsa virtude. Em razão disso, o que vemos é a fragilização das gerações através do tempo. Hoje, há até várias classificações: geração Z, Millennial, X, onde a imaturidade e desequilíbrio emocional segue uma ordem crescente. Quantas famílias são perfeitas nas redes sociais, embora vivam em lares disfuncionais? Em frente às câmeras, todos se amam e sorriem felizes. Mas assim que a cena é gravada, cada um se isola em suas próprias telas a conferir o resultado da encenação. Quantos likes? Quantas visualizações? Quanto rendimento? Já passou do tempo de sairmos do virtual e voltarmos para a vida real. Não quero dizer que a evolução digital não tenha sua importância, ela tem sim, e muito. Através das redes e plataformas, podemos acessar informações,
perceber as manipulações e nos libertarmos. Reencontramos pessoas e conhecemos outras incríveis. Contudo, precisamos extrair o melhor de tudo isso, explorar o lado bom e não nos deixarmos escravizar. Como tudo na vida, o equilíbrio é a chave para se viver de forma plena e feliz. É tempo de refletir em qual profundidade estamos seguindo nossa jornada. Que tipo de relações estamos construindo? Vamos nos manter boiando na superfície ou aprender a nadar? E é esse questionamento que deixo como proposta ao final desse texto. Então, vamos lá. Bom, nesse texto, ele é meio que assim, na verdade, uma sequência, né, de reflexões, uma sequência do anterior, só que quando eu falei do mergulho para dentro de si, para realmente avaliar, né, a gente se conhecer profundamente, né, descobrir, inclusive, o quanto de valor a gente tem, que às vezes a gente nem conhece ou nem não valida isso, né? A gente não dá valor ao que nós realmente somos, às vezes justamente por às vezes desconhecer o quanto de preciosidade a gente carrega, né? O quanto de luz a gente carrega dentro da gente. E aí, analisando, né? Quem escreve crônica normalmente está sempre observando o cotidiano, né? Que é dali que a gente tira as observações e as reflexões. E aí eu assisti, esses dias estava vendo um vídeo onde um psicólogo, ele faz umas reflexões, ele fala que as pessoas estão adoecendo por conta dessas comparações. Ele falou, ninguém tem uma vida perfeita como muitas que a gente vê aí na internet, nas redes sociais, no Instagram principalmente, né, que tem toda aquela encenação. E ele falou, e as pessoas postam assim, a pessoa acorda, se espreguiça lindamente, aí toma aquele café maravilhoso. Ele falou, e muita gente adoece porque acha que a vida dela é sem graça, porque está vendo uma vida muito perfeitinha, muito linda e maravilhosa. E ele falou que as pessoas não param para pensar que ali tem uma câmera focalizando aquela pessoa. É tudo muito bem pensado, é tudo muito bem produzido, justamente porque existe uma câmera ali filmando tudo aquilo. E que é uma produção, e aquilo não é verdadeiro, na maioria das vezes. E isso está realmente causando um adoecimento emocional, psicológico nas pessoas que não conseguem fazer esse raciocínio lógico dele, né? Que aquilo ali, se ninguém, quando está vivendo normalmente sem uma câmera mostrando tudo, está fazendo as coisas daquela forma perfeitinha, porque a vida não flui desta forma, né? Não é assim. E, aliás, perfeita, né? Essa questão da perfeição, né? Perfeito para quem, né? Para aquele padrão que se criou de perfeição. Às vezes a tua vida não é exatamente daquele jeito, mas ela é perfeita em outros pontos, né? Como num texto que eu já falei e já postei aqui outro dia, que cada um tem os seus valores, os seus privilégios, né, em relação aos outros, que às vezes tem muitos bens materiais, mas emocionalmente ele é pobre, enquanto o outro é riquíssimo emocionalmente e com vínculos amorosos, tem muito amor na vida, não tem dinheiro, mas aí cada um avalia o que é mais importante para si próprio, né? São escolhas, é o livre-arbítrio, né, de cada um. E e a gente, só que o que eu observo, inclusive uma evolução
de muitas pessoas. Quando a gente começou a acessar as redes sociais, aquilo era tudo uma novidade, né? Então, para a gente era tudo, né? Tudo toda novidade que ia chegando era interessante e tudo. Até que eu acho que hoje em dia as pessoas estão meio saturadas, as coisas já estão dando em muitos setores do mundo, a gente está meio que fazendo um caminho de volta para muitas coisas que a gente deixou para trás e que eram super importantes para se apegar nas coisas mais superficiais, né? E então, o que eu vejo é que às vezes muitas pessoas elas fazem questão de expor uma coisa muito artificial, e quem tem um pouquinho de sensibilidade percebe isso, porque você começa a observar quando tem muita exposição, querendo mostrar demais algo, essa perfeição, essa felicidade, né? Para os outros, às vezes existe uma necessidade de se abafar algo que a pessoa não quer olhar para aquilo. Tem um problema ali, mas ela não quer olhar para aquilo. Então ela aposta que ela expõe uma coisa que não é a realidade. E algumas pessoas, porque é diferente aquela coisa muito produzida, muito lindo, muito, ai, que amor, tudo, de às vezes a gente postar uma foto em família, numa comemoração, tal, que aí ali você não está querendo mostrar algo que não é real, mas às vezes preservar algumas memórias. Então, às vezes a gente posta alguma coisa, uma foto, quando está num momento muito bacana, com os amigos, para preservar aquela memória, guardar aquilo ali, né? Deixar ali registrado aquele momento tão especial, tão bacana. Então, assim, não é que todo mundo que posta foto é porque está querendo mostrar algo irreal, não. Existe uma diferença de você estar registrando memórias e de você estar querendo encobrir uma realidade. Mas existe muito disso hoje. E quando eu falo, às vezes, de relacionamento, por exemplo, quantas gente vê casal que briga, que se desentende, que cria altos conflitos, às vezes até separação, porque fulano curtiu a foto da ciclana, ou porque curtiu não sei o quê, ou porque curtiram a foto da pessoa, entendeu? Então, assim, são relações que não têm aquela base de respeito e confiança, que é o primordial, né? O que eu acredito, né? Como uma experiência de vida. Hoje eu entendo que relações que têm que são felizes, que são saudáveis, elas são baseadas no respeito e, consequentemente, na confiança. Porque essa relação porque eu acho assim desgastante esse tipo de relação, que você tem que ficar tomando conta do outro porque você não confia. Então você está sempre preocupado. Então, ai, curtiu a foto da flor, porque se interessou. Então, assim, se é uma pessoa que você está sempre preocupado que ele pode estar se interessando por outras pessoas, é porque está faltando alguma coisa naquela relação. E se é uma pessoa, ou mesmo, né, se aquela pessoa está se interessando, ou é, outras pessoas chamam a atenção dela, é porque ela não está realmente envolvida naquele relacionamento que ela está. Porque quando se está envolvido, se tem amor, se tem respeito, não tem essa brecha, né? Não tem essas rachaduras para surgirem outros interesses. Só vai acontecer se realmente tiver alguma coisa ali que está quebrada, está meio quebrado, né? E ou a pessoa tenta resolver aquilo, sentar, conversar e resolver, ou às vezes não tem mais, não tem condição, porque essa coisa de ficar fazendo joguinho, né? Também tem essa história dos joguinhos de querer, às vezes não quer demonstrar o que sente, porque aí acha que o outro
vai desprezar. Então, assim, esses tipos de joguinhos de desconfiança, tudo isso é, são sintomas de um relacionamento muito superficial. E hoje em dia a gente vê realmente muitas relações que são baseadas em quê? Na aparência, né? Tem gente que só se relaciona com pessoas que são muito bonitas, outros só com quem tem poder ou com quem tem muito dinheiro. Só que são relacionamentos que parecem mais assim uma sociedade, né, comercial. E que enquanto houver a troca de interesses, ele vai caminhando. Mas se uma das partes resolver mudar aí e realmente falar, isso não me interessa mais, eu não quero mais, eu quero algo mais profundo, mais verdadeiro, não vai se sustentar, porque não tem uma base ali de parceria, de amor verdadeiro, de confiança, de respeito, né? E é o que a gente tem visto, e quando eu falo, inclusive, nas relações familiares, a gente vê muito hoje em dia, porque antes, né, os pais, eles realmente, eles impunham respeito e eles passavam limites, eles passavam valores, responsabilidade, né? Então, a gente crescia com uma educação era uma educação mais rigorosa, mas com valores mais sólidos. E, obviamente, isso também forjava mais o caráter, a gente crescia com mais força emocional e psicológica. E enfrentava mais, justamente para enfrentar, né, fazer os enfrentamentos que a gente ia ter pela vida. Então, essa era a função dos pais, né? Formar pessoas com caráter, com bons valores, pessoas que iriam realmente contribuir para uma sociedade melhor. E o que a gente está vendo hoje em dia, né? Essa coisa do desconstruído, todo mundo desconstruído, ninguém mais sabe o que é o que, e muitos pais que não impõem limites, às vezes tem a impressão que dá é que quem manda neles são os filhos, porque eles têm medo de colocar um limite. Ai, meu filho vai ficar triste comigo, não vai me amar. Muito pelo contrário. Criança precisa de limite para se sentir amada. Muitas vezes eu vi isso em situações com os meus filhos quando pequenos, de eu eu era uma mãe chata, né? Diz que, que pessoas de sucesso têm mães chatas, né? Porque é aquela a que está observando, que dá limite, e às vezes você vê crianças que não têm esse limite e que você percebe que elas sentem falta. Quando elas estão num ambiente em que existe esse tipo de regra, de tudo, elas não ficam deslocadas, mas pelo contrário, eu percebia que era uma coisa que faltava para elas, né? Porque quando sentir o cuidado, sentir aquela atenção, que quando não tem limite nenhum, é como se ela tivesse solta no mundo, pudesse fazer o que quisesse, né? Então, isso foi mudando com o passar do tempo. Os pais ficam aquela coisinha de educação super positiva, então nunca pode chamar atenção, nunca pode corrigir, nunca isso, nunca aquilo, e a gente está vendo aí o resultado hoje em dia, né? Que ninguém não sabe nem mais o que é, e fora que hoje a gente vê alguns pais que são totalmente eu não sei nem que nome usar, sabe? Outro dia eu ouvi principalmente no meio, né, das celebridades, aí meio artístico, a gente vê essas pessoas que querem parecer, né, que querem sinalizar virtudes, que são super modernas, e aí que elas acabam incentivando os filhos a seguir essa agenda woke aí, que está virando uma loucura, e graças a Deus muita gente está abandonando, muita empresa que tinha adotado
isso daí nas suas políticas, está largando a mão disso, está vendo que não está dando certo. Isso é uma coisa muito positiva, que a gente está vendo uma virada aí, muita gente saindo fora, né, dessa agenda woke, dessa narrativa que beira o absurdo em muitos casos. E, e, e tem alguns pais que adotam isso, e eles acabam levando filhos a tomarem caminhos que os deixam confusos. Né? De uma certa forma, eles acabam até destruindo o emocional dessas crianças, porque eles teriam que ser a base forte ali, né? Para guiar, para orientar essas criaturinhas, esses seres que vieram para eles, né? Porque a missão deles justamente é essa, de orientá-los. A missão dos pais é de ajudar, né, na formação desses seres. E eles fazem exatamente o oposto. Alguns conseguem por si sós, porque são almas muito fortes, muito iluminadas, vencer isso, sair fora, mas outros não. Outros acabam sendo desviados, sendo iludidos e manipulados, e tendo o emocional e às vezes assim, inclusive o físico, né, que a gente tem visto aí muitas essas situações de identificação, de transidentificação aí, e com procedimentos às vezes irreversíveis, porque eles são incentivados a tomarem atitudes num momento em que o psicológico e o próprio corpo está em formação. E quando eles amadurecem emocionalmente e descobrem que realmente aquilo não foi uma escolha deles, às vezes é tarde. E às vezes eles não podem reverter tudo que foi feito. E por isso que muita gente tem insistido, né, em defender essa geração dessa narrativa, desses absurdos, e proteger essas crianças de muitas de uma distopia aí praticamente que vem acontecendo, né? Inclusive defender até as mulheres também, porque muita coisa aí também tá acontecendo justamente para desconstruir também, né, o feminino, né, o sagrado feminino. Então, a gente está num momento em que justamente se usa muito as redes sociais para isso, e com aquela coisa, né, aquela política do cancelamento. Muita gente tem medo, porque usa muitas redes sociais e acaba ficando, principalmente quem tem algum alcance aí, alguma visibilidade, fica com medo do cancelamento. E às vezes a pessoa deixa de ser quem ela é, deixa de defender os seus valores, né, principais, com medo do que o outro vai pensar. Então, o que a gente precisa nesse momento, por isso que esse texto é um complemento do outro, é justamente a gente se aprofundar na nossa essência, para que a gente possa se fortalecer e se manter firme no nosso propósito, sem entrar nessa manipulação, sem entrar nesses desvios, né, na nossa jornada. E é por isso que às vezes essa redução das telas acaba sendo necessária, né? É importante, não vou dizer que assim, a internet não é importante. É importante, porque é a partir dessas plataformas que a gente também tomou conhecimento de muita coisa. Se a gente tentasse se informar só pela mídia tradicional, nós estaríamos imersos numa total manipulação, que é o que quem está fora, quem consegue obter informações fora dessa mídia tradicional, sabe que as coisas não são, na maioria das vezes, como eles pregam.
é bem diferente. A realidade dos fatos não segue a narrativa que é exposta ali, que é muito mais opinião do que fato. Né? Antigamente, os repórteres, né? A gente fala o repórter, né? O jornalista, eles passavam as informações e cabia ao telespectador, ao espectador, tirar as próprias conclusões. Havia um respeito pelo espectador, assim, um respeito que permitia que ele fizesse os seus próprios raciocínios, que ele fizesse as suas análises críticas. Hoje não tem mais isso, é uma imposição e eles colocam aquilo como se fosse a verdade absoluta. Não são mais os fatos. Tanto é que a gente vê ali que muitas vezes é só narrativa e não corresponde aos fatos. Porque a gente está olhando e está vendo acontecer uma coisa e eles estão falando outra totalmente diferente. Então é um desrespeito porque tá achando que o público deles né, não tem capacidade para fazer as próprias análises. Então é isso que a gente tem que ficar atento. Então, para essa questão, as redes sociais, as plataformas são super importantes. Então, é importante que a gente se mantenha também, né, bem informado. Então, é bom para buscar o conhecimento, mas a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter parcimônia, tem que prestar atenção que nem tudo o que está ali é verdade. Tem muita manipulação. E justamente se a gente não tem o nosso equilíbrio emocional, a gente acaba, às vezes, é, se deixando levar por aqueles contos de fada, né? E, e, e trazendo desequilíbrio, desânimo, justamente por conta da comparação. A comparação é a coisa que mais adoece as pessoas, porque cada um é um ser especial no sentido de não ser melhor que o outro, porque é um indivíduo que você foi criado. Hoje eu até vi uma frase, eu não lembro como é que era, mas assim, você foi criado por Deus como um ser único. Por que você quer ser igual aos outros? Você não, né, como diz a mãe da gente, você não é todo mundo. Então a gente tem que valorizar, né, essa nossa individualidade, essa nossa essência e, e filtrar o que é bom para gente, né, o que faz bem para gente, né? Focar mais nos nossos objetivos, no que a gente sente principalmente. E se importar menos com. Deixa eu passar o barulho, né? Se importar menos com o que os outros vão pensar. O primeiro a gente tem que se preocupar com o que a gente pensa a nosso próprio respeito, porque é isso que conta. Que é quando você se valoriza, quando você gosta de quem você acaba se fortalecendo e criando vínculos, bons vínculos, né? Vínculos verdadeiros de amizade, de relacionamento, familiares, relações saudáveis consequentemente, felizes. Né? A gente busca tanto, né, paz de espírito. Aí por que você vai acabar? Isso que eu não entendo, né? É tão importante, né? A gente busca tanto a gente ter paz de espírito, a gente ter equilíbrio. Aí acaba se envolvendo nessas relações aí conflitantes e que desequilibram, em vez de trazer paz, traz desequilíbrio, traz desgastes, traz conflitos, porque a gente se deixa, justamente por se preocupar com o externo, e ao invés de dar prioridade ao que realmente é importante para nós, não para os outros. Por isso que eu falo que para você ser um bom par, primeiro você tem um bom ímpar. Você tem que ser um bom ímpar, porque a gente tem que aprender a, a saber, a sentir
a solitude, que a solitude é diferente da solidão, que a solitude, mesmo você estando sozinho, você está bem com a sua própria companhia, você está feliz. Porque tem muita gente que acha que, ai, não, porque se a pessoa tá sozinha, ela é infeliz, e às vezes não, às vezes a pessoa tá ali vivendo o propósito dela, fazendo as coisas que são importantes para ela, vivendo uma vida plena, é, de, de, de propósito, e às vezes o outro que está lá acompanhado, né, é, cheio de gente ao redor, está vivendo, né, uma experiência solitária, imerso ali num contexto cheio de gente, né? Quantos casais vivem uma solidão a dois? Então, são coisas que a gente tem que realmente avaliar, sempre ouvir o nosso coração, perceber quais os sentimentos que a gente tem em relação a isso tudo que nos rodeia, e fazer os ajustes, né? Os ajustes necessários. A gente tem que trazer para a nossa vida e manter na nossa vida quem está na nossa sintonia, né? A gente sintoniza com determinadas pessoas. Que se você é uma pessoa que aceita qualquer tipo de sintonia, mesmo que não esteja, né? Aquilo não tenha muito a ver com você, então você deixa qualquer sintonia ali interferir, você não é. Você deixa de ser uma pessoa, você vira a internet, né? Todo mundo acessa. E não pode, né? A gente tem que trazer para a nossa vida quem está na nossa frequência, justamente para evitar os desequilíbrios. E então ter esse cuidado com a gente mesmo. E para isso a gente tem que sair, né, da superfície e mergulhar na nossa verdadeira essência. Então é nisso que eu falo que é meio que um complemento do texto anterior, né? Que eu falei da profundeza, mas para você conhecer a profundeza, né, você tem que saber distinguir da superfície, certo? E ou você fica boiando, ou você aprende a nadar. Então, eu acho que a gente está aqui sempre para aprender, né? Então, bora lá, mergulhar e aprender a nadar, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.